Crer com o coração garante o resultado da nossa fé? A Deus seja toda a honra e toda a glória para todo sempre. E você seja a fonte de bênçãos a todos que fazem parte de sua vida. A palavra de Deus é entendida espiritualmente. Ela tem sua origem no Espírito de Deus, pois homens santos da antiguidade escreveram-na, movidos pelo Espírito de Deus, conforme diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. As pessoas estão no meio de muitas interpretações e distorções sobre a utilização da fé sobrenatural, a qual possibilita a solução de todos os nossos desejos. E como usá-la com resultado? Para as bênçãos, curas e respostas às nossas orações, que às vezes funcionam e outras nem tanto. Sabemos que tudo está sob o controle de Deus. Quando exercemos a nossa fé sobrenatural, devemos ter certeza que ela está conforme consta exatamente na palavra sagrada. E estamos praticando o que ela diz. O que significa crer com o coração? Em Romanos 10:10 diz o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando Paulo se refere com o coração, se crê, não é pelo órgão nosso do coração, mas pelo âmago do homem, pela comunhão, pela intercessão com Deus direta. É o nosso espírito interior que detém a alma e habita em um corpo físico do ser humano. O coração do homem é o seu espírito, que armazena sua alma, que são suas memórias, intelectos, sentimentos, e ele habita o corpo. O homem é um espírito eterno. Ele possui uma alma que o acompanhará por toda a eternidade. Sabemos que o homem é um espírito porque ele está na mesma classe de Deus, pois foi criado à sua imagem e semelhança, como registra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E também Jesus disse em João 4, 24, Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Dessa forma, não é o homem físico que é a imagem de Deus, pois diz que Deus não é homem, lembrando que existe um homem interior e um homem exterior em nós. Não podemos contatar a Deus com o nosso corpo ou com a nossa mente, somente através do nosso espírito ou o coração, que é a mesma coisa. Em Romanos 10, versículo 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. O que é ouvir? Não é escutar, é praticar, é fazer igual. E esse ouvir pela palavra de Deus. Deus está colocando em nossas mãos os meios pelos quais a fé, que é crer, pode ser praticada. Então a responsabilidade é nossa em ter e fazer com que a fé produza os efeitos desejados. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, fala o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Veja que em grego e hebraico a salvação refere-se à libertação, à segurança, à preservação, à cura e à perfeição. Então, tudo pode ser resolvido através da fé sobrenatural.
A fé sobrenatural compreende-se em 3 etapas. Em primeiro, você tem que crer espiritualmente no agora, como se a coisa já tivesse acontecido. É trazer substância àquilo que ainda não existe. Você crê que já aconteceu. Você pratica isso de imediato, que é o ponto 2. Como você já aconteceu, se você for um problema de cura, você já está curado. Embora não tenha se materializado, mas você crê que foi curado. E já começa no ponto 3, que é agradecer, a glorificar a Deus pela sua cura. Se for o problema financeiro, do mesmo jeito. Primeiro você crê em comunhão com o Senhor. O seu desejo eleva ao seu Senhor, sem emoção. Aí você já passa a praticar considerando que já foi realizado aquilo que você pediu. E em terceiro, você já passa a agradecer ao Senhor por isso. Isso é a prática da fé e inteligência. Não é desnecessário, depois disso pode vir uma série de coisas, de pensamentos, se você está enganando, não sei o quê. Isso você não considera. Por quê? Porque isso não tem efeito nenhum. Tudo isso é no racional. A fé é no sobrenatural. Não tem nada a ver com o racional. Vamos falar com Deus? Senhor, único Deus, Criador de tudo que existiu, do que existe e que existirá. Nosso Pai maravilhoso. Agradecemos pelos privilégios em estarmos vivos, pelas oportunidades em aprendermos e praticarmos Sua palavra para pertencermos ao Teu reino. Isso através, meu Pai, do Evangelho pleno, ensinado pelo Senhor Jesus, que levou sobre Ele, em Suas chagas, todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas doenças, além dos nossos pecados e imperfeições, nos dando pela Sua graça a salvação no agora e a vida eterna, quando decidirmos crer e fazer aliança em nome do Senhor Jesus. Amém. Você é importante e querido para Deus. Participe conosco desse ministério, compartilhe, comente e divulgue a palavra de Deus como você achar melhor.